Mas vamos continuar girando a reportagem da Jovem Pan, porque a ministra Marina Silva fez críticas públicas ontem ao governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Direto de Brasília chega agora a Marília Ribeiro com mais informações. O próprio Itamaraty também fez questão de divulgar um documento aí, ampliando as críticas. Marília, seja bem-vinda. Bom dia. Oi, Marcelo, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente no Jornal da Manhã. Uma boa semana para todos nós. Vamos lá, né? Antes da gente falar sobre essa posição da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Marcelo, vale a gente trazer aqui como é que começou toda essa discussão a respeito das eleições venezuelanas que aconteceram em julho do ano passado. O atual presidente Nicolás Maduro, ele concorreu com Edmundo González, que é da oposição. Nessa eleição, ele acabou saindo vitorioso, reeleito novamente como presidente da Venezuela. Porém, essa sua vitória acabou sendo contestada por diversos países, inclusive pelo Brasil, que foi solicitada então a apresentação das atas presidenciais, que até o momento não aconteceu. Na época das eleições, Marcelo, vale a gente relembrar que o Tribunal Superior Eleitoral iria enviar representantes para poder acompanhar o pleito. Porém, após diversas críticas feitas por Nicolás Maduro ao sistema eleitoral brasileiro, o governo brasileiro acabou voltando atrás e o TSE não enviou nenhum representante. Quem foi? Foi apenas o assessor de assuntos especiais da presidência da República, Celso Amorim, que logo após que retornou para o Brasil, ele acabou prestando diversos esclarecimentos para o presidente Lula e também em comissões lá dentro do Congresso Nacional. Fato é, Marcelo, que na última sexta-feira, Nicolás Maduro tomou posse como presidente da Venezuela novamente. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, neste domingo, ela veio criticar essas decisões feitas pelo governo venezuelano. De acordo com a ministra Edmundo González, que é da oposição, ele teve uma vitória acachapante em relação aos votos nessas eleições venezuelanas. Ainda de acordo com a ministra, ela destacou que a luta da oposição venezuelana ficará na história da resistência democrática dos regimes autoritários. Ainda nessa publicação que foi feita no Trends, a ministra disse que a vitória de Maduro aconteceu porque ele tem um controle absoluto de todas as instituições do país. Ainda de acordo com Marina Silva, as democracias devem continuar exigindo o fim do desrespeito aos direitos humanos e também às regras democráticas. Vale a gente trazer aqui que na última semana, na sexta-feira, o presidente Lula conversou com o presidente da França, Emmanuel Macron, para poder apelar, ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para que retome o diálogo com a oposição. A conversa foi feita por telefone na última sexta-feira e os dois líderes acabaram reforçando seu apoio ao povo venezuelano e também destacaram a necessidade de restaurar a democracia e a estabilidade no país. Fato é, Marcelo, que agora Nicolás Maduro é novamente presidente da Venezuela e a gente precisa acompanhar para ver como é que vai ficar essa relação entre Brasil e Venezuela, que o presidente Lula tinha um bom contato com o Nicolás Maduro, mas durante esse período eleitoral, essas questões acabaram estremecendo a relação dos dois presidentes. Então é necessário que a gente continue de olho para ver como é que vai ficar essa relação entre Brasil e Venezuela, Marcelo. Vamos acompanhar Marília Ribeiro ao vivo de Brasília. Daqui a pouco ela retorna conosco. Agora é hora de opinião aqui na Jovem Pan. Vamos ouvir a Deise e também o Cristiano Beraldo. Começo com você, Deise. É difícil defender o indefensável, né? A gente observa que o Itamaraty, então, fez questão de divulgar uma carta mais incisiva em relação a toda a situação da Venezuela e agora também figuras do governo vão se posicionando em relação à ditadura de Maduro. Marcelo, tradicionalmente a diplomacia brasileira ela é caracterizada por uma busca de neutralidade, de diálogo construtivo, né? Mas essa situação venezuelana ela tem sido um teste constante para essas diretrizes, né? A postura da Marina Silva ela reflete uma tensão dentro do governo brasileiro, como a própria Marília demonstrou ali na reportagem, né? Historicamente, o presidente Lula, ele manteve relações amistosas com o regime chavista, então essa posição da Marina Silva, ela cria um pouco desses conflitos dentro do próprio governo, mas diante das controvérsias recentes, o próprio governo brasileiro adotou uma posição mais cautelosa e inevitável, diga-se de passagem, né,
não reconhecendo imediatamente essa reeleição do Maduro e solicitando a divulgação das atas eleitorais, né, para verificar essa legitimidade do pleito. Mas a posição mais contundente, e aí, infelizmente por um lado, mas felizmente pelo outro, mas a posição mais contundente contra o regime chavista que a gente tem visto dentro desse governo tem sido da Marina Silva, né? O presidente Lula, ele fica titubeando ali um pouco na volta dessa questão e não tem uma postura tão assertiva. Vale lembrar que a função do Itamaraty é justamente tentar o máximo de neutralidade possível, né? Obviamente tem sido um teste para eles, mas o Itamaraty brasileiro tem se saído muito bem, né? Quem tem deixado um pouco a desejar tem sido justamente o Palácio do Planalto. Agora a Marina Silva aí dá um aceno à democracia que é muito, muito bem visto e muito positivo diante de tudo que a gente tem observado aqui no governo brasileiro. Pois é, mas um aceno um pouco tardio, eu diria, Deise, porque não é de hoje que Nicolás Maduro é um conhecido ditador autoritário. Aliás, Maduro sucede Hugo Chávez, que tomou o poder através de um golpe e vem fraudando eleições há muito tempo. Quando Chávez morreu, Nicolás Maduro assumiu como o seu sucessor, protegido por aquela gangue que sequestrou o Estado venezuelano e condenou a população venezuelana à miséria. É isso que acontece na Venezuela há muito tempo. E aí eu queria saber o seguinte, foi só esta eleição, na visão de Marina Silva, que foi fraudada? A visita de Nicolás Maduro, que aconteceu ao Brasil em 2023, já foi na condição de ditador autoritário, sanguinário, que prende opositores, procurado internacionalmente por tráfico de drogas. Mas não houve manifestação contrária à visita de Nicolás Maduro ao Brasil. E agora, de repente, parece que tudo mudou por causa de mais uma eleição fraudada. Então, este tipo de manifestação tardia não me sensibiliza. Há ali, na esquerda brasileira, no governo do qual Marina Silva faz parte, toda uma forma de tratar este assunto da Venezuela que vai acomodando interesses de parte a parte e não por acaso houve a presença de representantes do partido do presidente da República, presidente apoiado por Marina Silva, na posse de Maduro, também legitimando mais uma eleição fraudada. Então, esse discurso é muito bonito para fora. Agora, ele não se transforma em ações contundentes diante do absurdo que acontece na Venezuela.